pessoal, estamos aqui para mais um episódio do TPM, esse nosso espaço para engrandecer a mulher na tecnologia. Sejam bem-vindos. Hoje a gente está com mais um episódio da nossa temporada de saúde no trabalho e é com muita alegria que a gente recebe hoje aqui no TPM a Heloísa Jardim, que é diretora da faculdade Exame e é também advisor em Harvard para temas de liderança e bem-estar. Então, olá, Heloísa, obrigada pela sua presença. Oi, Priscila, é muito bom estar aqui, poder falar com você sobre esses papos para a gente desmistificar algumas coisas, né, e ter um papo real sobre coisas tão importantes, né? Com certeza, e principalmente porque hoje, nessa gravação, a gente está começando setembro, então, até por conta do tema, né, Sim. Setembro Amarelo, a gente te trouxe aqui para falar sobre saúde mental dentro das organizações, o papel das organizações dentro desse tema. Mas antes da gente entrar no nosso assunto do dia, eu quero muito saber mais de você. A gente estava num papo aqui antes de começar a nossa gravação e ela contou uma trajetória linda que começa com uma atuação no setor financeiro e depois você entrou para esse caminho aí do bem-estar, da saúde no trabalho. Conta mais para o pessoal te conhecer também. Boa, obrigada. Vou contar porque, assim, para muita gente, quando olha lá o meu currículo no LinkedIn, não entende muitas conexões, mas faz super sentido quando eu te contar aqui. Então, como você falou, eu comecei no mercado financeiro, né? Sempre gostei muito de números, então, para mim, foi muito natural ir para o mercado financeiro. E aí, o que o mercado financeiro me trouxe nessa experiência, eu era Equity Research Analyst, e o que eu tinha que fazer? Olhar os números das empresas para chegar num valor da ação justo para a mesa de operações fazer o trading disso. E o que eu tinha que fazer para chegar nisso? Eu tinha que olhar a empresa como um todo, eu tinha que olhar os big numbers da empresa, mas eu também tinha que olhar números de macroeconomia, aonde a empresa ia investir, números micro. Então, isso me treinou um olhar muito sistêmico para as organizações, né? Desde muito nova, no começo da minha carreira, né? E aí, com isso, logo depois disso, acabei indo trabalhar em consultoria também, que te traz esse olhar muito estratégico, muito sistêmico para diferentes clientes, né? Uhum. E aí, logo, enfim, alguns anos depois, surgiu um projeto para fazer de desenvolvimento sustentável. A gente precisava construir o Fundo Vale para o Desenvolvimento Sustentável, que o presidente da Vale, na época, ele queria fazer algo para além da obrigação legal da empresa. E para mim foi muito legal, porque isso eu pude trazer o meu expertise financeiro, mas eu aprendi um novo tema, que era a sustentabilidade, muito antes da gente falar ESG. Hoje isso foi lá em 2005. Já estou até dizendo um pouco da minha idade aqui, né? Legal. Mas, e aí eu me apaixonei por esse tema. Falei, nossa, que bacana, né? Sim. E aí eu resolvi fazer mestrado nessa área, em sustentabilidade e economia, para entender melhor. Eu tinha pego um pouco da prática, e eu amo estudar. Então, eu falei, agora eu vou estudar um pouco mais para pegar a parte técnica desse tema. E aí fiquei um tempo ainda em consultoria e fazendo também o mestrado aqui no Brasil. E aí eu fui convidada a ir para a área de saúde da Vale. E eu não era médica. Até quando eu fui decidir fazer a minha faculdade, eu não queria fazer a medicina, porque eu tinha medo da aula de anatomia. E aí, por que a diretora da área me chamou para lá? Porque ela queria justamente trazer um olhar de sustentabilidade para dentro da área de saúde. Eu era a única que não era médica dentro da área. Olha só. E era para trazer esse olhar de gestão que eu tinha, né, do meu background em consultoria e mercado financeiro, além desse olhar da sustentabilidade. Então, juntar esse olhar mais completo para a área de saúde da empresa, até para falar com os diretores das empresas que eles têm metas de negócio a cumprir e qual é a importância da saúde nessas metas da organização, né? Então, o meu trabalho foi muito de juntar esses dois mundos assim da saúde, que saúde não é só você ir tratar a doença, pelo contrário, não é tratar a doença, a saúde, né? Se você precisa performar bem, você precisa estar bem,
né? Então, Sem eu dúvida. comecei a aprender muito sobre esse mundo da saúde e acabei, numa organização, eu gerenciava vários programas da área de saúde na empresa, vários programas de benefício, e acabei entendendo muito melhor com essa experiência da área de RH. Entendi que saúde tinha muito mais a ver com a área de RH, com as áreas de negócio, com os líderes, né, com o modelo de trabalho que a gente tem dentro das organizações. E não é... Porque coitado do médico, né? Chega lá com um problema para tratar, enquanto a gente podia realmente prevenir, promover saúde para o médico não só lidar com as doenças, né? As pessoas adoecendo, né? E aí eu me apaixonei tanto por essa área que minha chefe falou: Elô, você precisa ir fazer um curso em estratégia de saúde lá em Harvard, que ela sabia que tinha. Eu prontamente, estudiosa, fui, amei o curso, fiquei lá um inverno duro lá, fazendo esse curso. E aí depois acabei indo fazer um mestrado lá em saúde pública, lá em Harvard mesmo, e puxando muito para esse olhar de negócios. Uma coisa muito legal que tem lá é que, eu não sei se todo mundo sabe, Harvard tem 12 escolas, né? E você pode fazer as suas eletivas em qualquer das escolas. Então, eu fazia as minhas core classes, assim, minhas aulas core, na escola de saúde pública, só que eu fazia todas as outras na escola de business. E na escola de design, enfim, para justamente conectar os dois mundos, né? Então, é por isso que eu falo muito de liderança e bem-estar. Para mim, eles estão intrinsecamente ligados, né? Então, foi aí que... E aí depois eu acabei ficando lá mais quase 6 anos como gerente de pesquisa nessa área de bem-estar. Viajei o mundo, a gente foi para a China, para o Sri Lanka, para o México, para aplicar pesquisa de bem-estar dentro das organizações e entender o que movia o ponteiro no bem-estar das pessoas, né? Então... E aí, aproveitando essa tua experiência, uma curiosidade... Essa diferença cultural entre os países, porque você falou de países muito diferentes aqui da gente, por exemplo, né, Brasil. Sim. Essa diferença cultural impacta também na questão de bem-estar do trabalho? É muito diferente ações de um país para o outro, enfim. O modelo de trabalho impacta, mas as medidas de bem-estar, né, que é o que a gente chama do Flourishing Index, né, são 6 dimensões que a gente media de bem-estar e é uma medida subjetiva. O que é subjetiva? Você avalia as respostas, né? Não é assim, é 0 ou 1, né? Você diz como você está se sentindo. Então, é bem subjetivo, não é objetivo. Tá. Mas é o melhor que a gente consegue medir bem-estar. E aí, essas medidas, elas são iguais em qualquer lugar do mundo, né? Lá em Harvard tem um programa chamado Human Flourishing Program, que é justamente para aprofundar a pesquisa, e a gente trabalhava muito em parceria com eles, que é para entender o que qualquer ser humano precisa, tem necessidade de bem-estar, né? Então, a gente tem necessidade de felicidade, a gente tem necessidade de saúde mental, de saúde física, de ter propósito na vida, de ter uma saúde financeira. Então, esses componentes permanecem o mesmo independente do local que você está. Agora, com certeza, a forma de trabalhar, o modelo de trabalho em diversos lugares do mundo é bem diferente. Eu, inclusive, morando nos Estados Unidos muito tempo e aqui no Brasil, é muito diferente também a forma da gente lidar uns com os outros, a forma de trabalhar. Tem uma diferença cultural muito grande, né? Então, com certeza. Isso é algo que impacta, né? Sim, total. Muito legal. Elô, entrando no nosso tema, né? A gente está aqui, então, fazendo essa gravação no início de setembro. É um mês dedicado à conscientização sobre prevenção ao suicídio, né? E promoção de saúde mental. Como as empresas podem apoiar a prevenção de problemas relacionados à saúde mental? Tá. Eu gosto sempre da gente voltar um pouquinho de diferenciar o que é saúde e doença, porque muitas vezes, quando a gente está falando de saúde, você vê a fala das pessoas... Na verdade, a gente está falando de doença, não de saúde. Né? Então, quando a gente olha, pensando num espectro, como se fosse um espectro, né? Aqui o flourishing, o florescimento, o bem-estar, saúde, e aqui o adoecimento, realmente o burnout. Isso aí, se a gente olha para o burnout, né? Muitas pessoas, empresas, organizações, enfim... olham para o burnout só do ponto de vista de exaustão. Só que o burnout é uma tríade, né? A definição de burnout é uma tríade. Sim, tem uma exaustão mental, mas tem também o ceticismo e a estagnação. Então, você pode entrar em burnout sem necessariamente estar
trabalhando muito. Né? Se você é cética em relação ao que você está fazendo, às pessoas com quem você está se relacionando, que estão te falando, né? Tem uns estudos bem legais que mostram, né? Fizeram uma pesquisa, até foi em 2022, se eu não me engano, da Deloitte, que perguntou sobre o quanto que os líderes acharam que o bem-estar das pessoas evoluiu pós-pandemia, né? E aí, a grande maioria dos líderes, eles perguntaram bem-estar físico, mental, social, financeiro, em algumas dimensões, assim. E aí, os líderes achavam que o bem-estar das pessoas tinha aumentado nessas dimensões em torno de 77%, 80% cada uma ali. A mesma pergunta foi feita para os funcionários. Todos estavam lá nos 30%. Eles. Totalmente então, assim, diferente. Exato. Então, existe esse abismo, por isso que é tão importante a gente falar de liderança, para a gente entender realmente o que está acontecendo no nosso contexto, a gente não ficar distante. Porque quando a gente fica distante, gera esse ceticismo das pessoas. Então, quando a empresa vem, eu vou cuidar do seu bem-estar, vou cuidar da saúde, vou aqui colocar... vou generalizar aqui, tá? Mas vou colocar uma mesa de ping-pong... Os funcionários vão ficar céticos. Não é isso que eu preciso. Então, você trabalhar para não gerar um ceticismo dentro da organização é muito importante. E aí, o terceiro pilar é a estagnação, né? Então, isso que adoece as pessoas. Se a gente está pensando no antídoto, né, no outro lado do espectro, a gente precisa pensar na progressão das pessoas. Então, quanto que as pessoas se sentem que elas estão progredindo no trabalho? Isso é tudo necessidade humana. Se a gente se sente estagnado, a gente pode adoecer, né? Então, o quanto que eu estou sendo desafiada num limite saudável daquele desafio, porque se a gente passa esse limite, a gente começa a afetar a nossa autoestima também. Então, quanto que eu estou aprendendo, quanto que eu estou entregando um projeto diferente, um projeto bacana, que vai construir a minha carreira, né? Então, eu, enquanto organização, e aí trazendo um pouco para a pessoa, assim, no líder, no âmbito que ela pode atuar, né? Porque eu vejo muita gente falando, mas a minha organização não faz isso, não faz aquilo. Mas o que a gente faz no nosso time, né? No nosso grupo menor, que é ali onde a gente pode influenciar de fato, né? Então, se a gente conhece as pessoas que estão no nosso time, como que a gente está sugerindo projetos para essas pessoas progredirem, né? Como a gente está sugerindo esses desafios? Então, se a gente trabalha... E aí, o último que eu acabei deixando de fora, a exaustão, qual seria o antídoto disso? É autonomia. O quanto que eu dou de autonomia para a pessoa definir como que ela vai fazer o trabalho que ela precisa fazer? Se eu dou a direção, nós somos adultos, né? Se a pessoa está ali, você tem que ter confiança que a pessoa é capacitada para fazer aquilo. Então, eu te dou autonomia para você encarar aquele desafio e na direção que a gente está pedindo, né? E aí isso faz tanto sentido que, por exemplo, eu acho que foi pós-pandemia também que saiu uma reportagem da Apple, como é que a Apple, os programas da Apple para saúde mental no trabalho, né? Que foi um tema que antes da pandemia não era tão falado, pós-pandemia, ainda bem que a gente começou a falar sobre esse tema tão importante. Eles davam autonomia para as pessoas. Era a forma da Apple trabalhar a saúde no trabalho, né? Porque as pessoas podiam fazer, tanto no momento delas, por causa das vidas, cada um tem uma vida diferente. É claro que tem combinados que você precisa fazer com o time, mas o resto, se você dá uma boa direção com clareza, não tem por que você ficar fazendo o microgerenciamento das pessoas, da autonomia, né? Você sabe que o post-it, ele nasceu disso, né? Na 3M. A 3M tinha um programa que era 15% do seu tempo na semana, você usava do jeito que você quisesse. Não preciso saber o que você está fazendo e tal. E aí, o grupo que criou o post-it era isso. Eles estavam ali inovando, brincando, e saiu um post-it. Não era um projeto de P&D da empresa. Saiu de um programa, de uma estrutura de autonomia dos funcionários. Que legal. O Gmail foi a mesma coisa. Então, olha quanta coisa sai legal, projeto legal, produtos legais, receita para a organização, performance, quando a gente dá autonomia, quando as pessoas, com certeza essas pessoas que criaram os projetos sentiram essa progressão, né? E outra, acreditaram naquilo, viram um propósito, um significado naquilo que estavam fazendo. Então, é uma forma de combater
essa tríade do burnout nas empresas, né? Ou nas pessoas, né? Então... Não, e assim, é a vida real, né? Quando as pessoas têm essa autonomia, elas trazem para o negócio, né, sentimentos, né, questões muito reais do dia a dia delas. Sim. Então, por isso que dá tão certo, né? Saem produtos tão bons, né? Isso é legal da gente abraçar, né? Porque, assim, não adianta a gente negar, nós somos seres emocionais, né? Então, se a gente tenta deixar essa emoção de fora, não vai dar certo. Então, vamos trazer para dentro e abraçar essas emoções. Quando a gente fala de agilidade emocional, a primeira coisa é abraçar as nossas emoções e como é que elas podem jogar a nosso favor. Porque as nossas decisões, elas são tomadas baseadas em emoção, não no racional. Né? Então, como a gente traz isso para dentro e gera bons resultados para a organização e para os indivíduos. Né? Não é um trade-off. Né? Então, vamos recapitular, porque isso é muito interessante aqui para as pessoas que estão com a gente. Né? A gente falou dessa tríade, que é essa formação, né, do burnout. A gente falou sobre o ceticismo, e aí você comentou dos antídotos. Né? Sim. O que é antídoto, então, para o ceticismo? É ver significado naquilo que você faz. Né? Então, tem muita gente que fala de propósito e significado, já tem muita gente falando, mas isso não é besteira. Não é besteira. Das 6 dimensões que a gente mede do bem-estar é ver significado e propósito. Né? Então, se você é cético em relação àquilo que você está fazendo, você não vai dar o seu melhor. Agora, se você acredita, se você vê significado, que a sua ação, o seu trabalho, a sua contribuição realmente está mexendo um ponteiro, você vai se sentir orgulhoso do seu trabalho. Você vai querer fazer mais. Agora, se você está cético em relação àquele trabalho, você vai se engajar? Você vai propor as suas ideias? Você não vai querer dar as suas melhores ideias para aquele local, né? Então, como é que você vai trazendo significado para aquilo que as pessoas fazem, né? Então, quando você traz, de novo, volta para a clareza, né? Quando você traz clareza de onde queremos chegar... E você conhece o seu time, você conhece as forças do seu time. Eu tenho uma coisa que eu faço com o meu time, todo mundo que entra, eu dou aquele livro dos Strengths Finders, que tem um diagnóstico que para as pessoas conhecerem as suas forças. E aí eu peço para elas compartilharem com o time todo quais são suas forças. Porque tem estudos que mostram que é 9 vezes mais potente você alavancar as forças do que você tentar resolver a fraqueza. Né? Então, se... você, enquanto líder, e todos os colegas do time sabem quais são as suas forças, eu vou poder te pedir ajuda num lugar de força seu. Sim. E a gente não vai ficar batendo cabeça, né? Então, vai ser muito mais fluido o trabalho também. Então, se o indivíduo conhece suas forças, o time e o líder conhecem suas forças, é muito mais fácil de colocar cada um, até... Não é só responsabilidade do líder, não, mas de cada um também se colocar, olha, eu sei fazer isso bem, né? Eu tenho projetos, isso aconteceu comigo agora na Exame, né? A nossa designer, né? Ela é novinha, tá? Acabou de se formar. E ela viu uma oportunidade, né, na nossa marca, como é que estava. Ela está um pouco bagunçado, Elô. Posso fazer um projeto? Falei, lógico que você pode fazer um projeto. Surgiu dela fazer. E ela fez um trabalho fantástico, que está sendo elogiado pela empresa inteira. E ela apresentou para a gente, ela ficou super feliz com o que ela apresentou, sabe? Então, é você identificar esses potenciais das pessoas e abrir espaço para que as pessoas também identifiquem seus potenciais. Com certeza. Porque é uma parceria, né? Essa relação de líder, trabalho, funcionário, organização, isso tudo eu considero uma parceria. Ninguém é mais responsável do que o outro. Todos nós temos a nossa corresponsabilidade, né? E você criar esse espaço para as pessoas verem significado naquilo que elas estão fazendo. E elas vão te entregar com muito menos esforço. Não vai ser dolorido, vai ser divertido. Tem que ser divertido, né? Para não deixar com que as pessoas adoeçam também, né? Então, a gente já consegue falar sobre o antídoto para a estagnação, que é um outro ponto, né? Sim, então, para a gente combater isso, é dar oportunidade para as pessoas, né? Explorar o talento delas e elas sentirem que elas vão conseguir progredir, se desenvolver dentro das organizações, né? Exato. E o mais legal de pontuar sobre isso é que não são... Eu vejo muito programas de saúde no trabalho. Você vê que eu não falei de um programa aqui. Eu falei de um espaço onde uma pessoa ela pôde desenvolver um projeto e aí, ao mesmo tempo, ela trabalhou o senso de significado para ela e o senso de progressão.
Sim. Né? Então, ela pode Com até certeza. ter trabalhado um período um pouco a mais para ela, mas ela quer fazer aquilo, é importante para ela. Eu lembro quando eu fui fazer esse curso lá em Harvard, eu lembro que eu tinha que ter 2 cases por dia para a aula do dia seguinte. Só que eu não estava nada exausta, porque eu estava adorando fazer aquilo, eu estava aprendendo, eu estava progredindo, eu estava vendo significado naquilo. Assim, dormi um pouco menos algumas noites, dormi, mas eu não fiquei exausta. Então, não é só sobre o sono. É óbvio que o sono é super importante, não é isso que eu estou falando. Mas isso você te traz mais energia para trabalhar, né? Então, óbvio que depois eu dei uma descansada daquele período que eu fui um pouco além, né? Então, em termos de tempo, né? Então, com esse tipo de modelo de trabalho, de perspectiva de trabalho, você está endereçando várias coisas ao mesmo tempo. Você não precisa ter um programa que é apartado do seu dia de trabalho, né? Porque por que a gente precisa falar... E eu não gosto muito desse termo de equilíbrio vida e trabalho, né? E lá a gente não falava sobre esse equilíbrio vida e trabalho, porque você não é uma pessoa dentro e fora do trabalho, né? Você é a mesma pessoa e você leva para casa e você leva para o trabalho Com a sua certeza. bagagem que você está carregando. Se você tem com coisa em casa, você vai carregar para o trabalho. Se está com coisa no trabalho, você vai carregar para sua casa. Então, como é que a gente trabalha essa harmonia, essa integração de trabalho e vida? A gente tem que trabalhar isso, né? Eu vou aproveitar que você está aqui e vou sair da pauta, vou te fazer uma outra pergunta, porque você trouxe na tua resposta anterior a agilidade emocional. E eu queria muito que você falasse para o pessoal o que é isso. Tá. A gente, assim, bem rápido, assim, elevator pitch, né? É a gente saber lidar com as nossas emoções e entender que nós somos seres emocionais. Não adianta. A Susan David, que é uma pesquisadora lá da Escola de Medicina de Harvard, ela fala desse termo, né? E ela tem lá as 4 etapas para a gente ter agilidade emocional. Inclusive, na aula de liderança, esse é um dos temas que eu fiz questão de colocar numa aula de liderança para mostrar que as nossas decisões elas são totalmente enviesadas pelas nossas emoções. Então, se a gente não conhece, a gente não entende como que a gente está sendo guiado por essas emoções, a gente não vai estar no controle. A gente vai estar sendo levado. Então, é super importante a gente entender esse impacto das emoções para a gente conseguir tomar melhores decisões. Tá. Então, falando das 4 etapas da agilidade emocional, o primeiro passo... não, deixa eu dar um passo atrás, né? Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque se a gente rumina, né? Se a gente fica ali... A Susan fala desses 2 jeitos de a gente lidar com a emoção. Ruminar, né? Ou a gente colocar de lado, né? Sabe aquela garrafa, engarrafar, né? Sabe, message in a bottle, né? Você bota lá na garrafa, joga no oceano e vai para longe, não pensa mais sobre isso. Essas 2 maneiras de lidar com a nossa emoção são muito ruins pra gente. Porque se a gente rumina, a gente pode acabar ficando obsessivo com aquilo ali. E se a gente joga ela longe, aquilo ali vai voltar pra Fica gente mal resolvido, mal né? resolvido. E aí você vai se ver lá na frente lidando com questões mal resolvidas lá de mais de 10 anos atrás, né? Então, o importante, a agilidade emocional, o quê? É você processar as suas emoções, né? Você entender o que está acontecendo para processá-las, para tomar melhores decisões. E aí, o primeiro passo que ela fala é o abraça as emoções. Abraça, o que você está sentindo? Tá tudo bem sentir. Todos nós sentimos isso, né? O segundo passo é você dar um passo atrás, para você realmente ampliar um pouco, porque a gente é tomado, a gente não está vendo tudo. Lembra que eu falei da visão sistêmica lá atrás? Quão importante a gente ter esse olhar sistêmico, né? E aí tem um estudo que foi feito muito legal com engenheiros, principalmente, que trabalhavam numa fábrica. E, assim, antigamente a gente trabalhava muitos anos na mesma empresa, né? Então, eles estavam mais de 50 anos na empresa, vários deles, né? Nessa fábrica. Para muitos deles, era a única vida que eles conheciam. Né, trabalhar ali. E teve um layoff, muitos foram mandados embora. E aí eles fizeram, os pesquisadores estavam estudando esse grupo, fizeram 2 grupos controles. Um grupo controle, que eles pediram ou para fazer nada, ou só para escrever alguma coisa aleatória. E o outro grupo pediram para essas pessoas escreverem sobre o que eles estavam passando, o que eles estavam sentindo, o que aquilo significava para eles, ou seja, para processar. A chance desse grupo aqui que processou de se restabelecer depois
era muitas Muito vezes maiores do que esse grupo que não processou. Então, esse dar um passo atrás é justamente poder processar, porque você vai poder tomar melhores decisões. E aí, o terceiro passo que ela fala é o seu why, né? O que é importante para você. Porque para você poder tomar decisões que estão conectadas com o que é importante para você e você não ser levada pela decisão do outro ou pela atitude do outro, né? A gente vive hoje no mundo dos influenciadores e a gente realmente... Por quê? Porque a gente é influenciado pelo outro, né? Tem um fenômeno chamado contágio social. Não é à toa que está dando certo esse mundo dos influenciadores, porque nós somos contagiados pelos outros, né? E aí tem estudos... Eu gosto de trazer estudos, tá? Excelente. Tem um estudo que foi feito com passageiros de avião, né? E aí, você está sentado, eles estavam sentados um do lado do outro, assim, imagina, nós dois sentados do lado da outra, a gente não se conhece, e aí você vai e compra aqueles snacks de avião super não saudáveis, super faturados também, e eu estou sentada do seu lado, eu não quero, não estou com fome, não estou com nenhum desejo, mas se você compra, a minha chance de comprar também é 30% a mais, porque eu sou influenciada por você. Então, a gente é contagiado o tempo inteiro. Ou seja, entender o que importa para a gente vai ajudar a gente a não cair em decisões, escolhas que a gente não quer necessariamente, que depois a gente vai se arrepender, né? E aí o último passo, né, da agilidade emocional é o baby step. É o pequeno passo. A gente subestima demais o valor do pequeno passo, né? Então, e aí ela até traz também esse estudo que eu acho bem legal, foi até feito lá em Boston, com mulheres que arrumavam quarto em hotel. Né? E elas tinham uma dieta americana, aquela tradicional, bem ruim. Chegavam em casa, tinham que cuidar dos filhos, enfim, tal. E estavam com várias medidas de saúde ruins, né? Sobrepeso, enfim, colesterol, tudo isso. E aí, de novo, os pesquisadores sempre separam em grupo controle e o grupo de estudo, né? E aí, o que eles fizeram com um grupo? Não fizeram nada, e com outro grupo passaram apenas a seguinte informação. Olha, o trabalho que você faz arrumando quartos é um trabalho que equivale aos 30 minutos recomendados de exercício de atividade física diária pelos médicos, né? Então, foi essa a única informação. Foi a única diferença que teve. Um mês depois, todos os índices de saúde desse grupo estavam melhores. Olha só. Foi só de você saber de como você vai encarar o seu trabalho. O trabalho delas era uma atividade física, a saúde delas melhorou. Então, a gente não pode subestimar o poder desse pequeno passo, né? Sem aí dúvida. de novo, é o músculo, a agilidade emocional é um músculo. Do mesmo jeito que a gente vai para a musculação para melhorar os nossos músculos físicos, o nosso cérebro, ele precisa ser exercitado, né? Então, a gente precisa... A gente vai errar, a gente precisa treinar a nossa emoção, né? Então, porque muitas vezes, quem nunca, né? Falou algo que se arrependeu depois, tomou uma decisão que se arrependeu depois, falou de um jeito que não gostaria. Então, se a gente entende isso melhor... beleza, na próxima vez, então, eu vou praticar. Deixa eu entender o que eu estou sentindo aqui. Sabe? Será que é essa história mesmo? Dá um passinho para trás. Será que é essa história mesmo que está acontecendo aqui? Ou a minha cabeça a nossa cabeça ela conta muitas histórias para a gente, né? E aí você poder decidir qual vai ser a sua ação baseado no que é importante para você e dar o pequeno passo de novo, né? Então é isso, agilidade emocional muito em 4 passos. Excelente, excelente. E está muito conectado com o nosso tema, né? Tem um artigo que eu li também, Elô, de uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde. Acho que ele nem é tão novo, mas foi muito impactante, porque dizia que a cada $1 investido para programas, né, de bem-estar no trabalho e saúde mental, existe um retorno para a empresa de $4. Então, assim, isso é muito impactante. É isso mesmo? Então, assim, você já trouxe vários casos, né? Mas queria ainda ouvir tua opinião sobre isso. Tá. Esse tema do retorno do investimento, ele é super falado há muitos anos, né? Você falou, não é tão novo, mas é porque existem vários estudos que vão saindo sobre o ROI, né, de investir em saúde, e cada um, às vezes, traz, às vezes é 3, às vezes é mais, enfim, tal. E aí, a verdade é que é muito difícil medir, porque, de novo, saúde é subjetivo, né? Então, se a gente se prende a só o retorno do custo, né, o retorno do investimento, não vai trazer uma visão, de novo, completa para a gente, né? Então, mas se a gente tem a visão de que
O nosso trabalho hoje, ele não é mais braçal, como já foi na época da Revolução Industrial. O que a gente mais precisa das pessoas numa organização? São as ideias e a capacidade de resolver problemas. É mental, né? 100%. É cognitivo. Se a gente não está bem, se o nosso cognitivo não está bem, eu não vou te trazer as minhas melhores ideias. Eu não vou te ajudar a resolver os problemas da melhor forma. Eu não vou identificar os problemas da melhor forma, né? Então, falando das pessoas identificarem os potenciais problemas, é muito legal a gente conectar com segurança psicológica aqui, né? Porque você precisa ter segurança psicológica para as pessoas poderem levantar a mão e falar, tem um problema. Porque, geralmente, quando acontece algum problema grande, ela não é resultado de uma coisa só, é resultado de várias coisas, né? Então, aquele fogo da Notre Dame, por exemplo, que aconteceu em Paris, não foi só uma coisa, foram pelo menos 10 desvios identificados e muitos deles que podiam ter sido prevenidos. Né? Então, se você não tem as pessoas que estão naquele ambiente podendo levantar a mão, primeiro, bem para poder identificar os potenciais desvios, engajados naquilo. Se eles estiverem... Lembra, vou conectar lá atrás. Se eles estiverem céticos, você acha que eles vão estar ali atentos ao que está acontecendo? Não, eles vão estar lá, vou fazer o mínimo possível, vou fazer o meu, vou embora. Mas não, se a pessoa está vendo o propósito no que ela está fazendo, se ela tem segurança psicológica para levantar a mão e ela tem capacidade cognitiva de identificar problemas, uma tragédia como essa pode não acontecer. E existem vários outros casos, né? Então, eu não gosto tanto de olhar saúde pelo retorno do investimento, porque é muito maior do que isso. Né? Então, acaba nos limitando só sobre vou investir num custo, num programa, e aí vai voltar. Né? Esse exemplo que eu te falei do modelo de trabalho lá, de uma pessoa do meu time poder fazer um projeto diferente, não foi um programa, eu não investi um dinheiro a mais. E o retorno que me trouxe foi muito maior, tanto para a organização quanto para a pessoa. Né? Então, se a gente olha de um lugar, qual é... Eu prefiro olhar assim, para saúde no trabalho, o investimento qual é o ambiente que eu estou criando para as pessoas botarem seus talentos para fora. Né? O que a gente precisa fazer? Quais são as alavancas que a gente precisa ter? E muitas vezes não tem investimento financeiro, tá? A maioria das vezes não tem investimento financeiro para realmente mexer nessas alavancas, né? Para criar esse ambiente. Eu lembro quando eu gerenciava programa um dos programas era programa de corrida, né? Assessoria de corrida. E a empresa investia e a gente tinha mapeado algumas pessoas de risco ali, do ponto de vista de doenças, que seria muito importante que elas fizessem. Quem que aderia à assessoria de corrida? Não eram essas pessoas, eram já os corredores. Né? Então, assim, qual que é o retorno do investimento para a empresa, entendeu? Então, assim, é muito difícil, é muito subjetivo você medir isso. Né? Agora, se a gente olha para a saúde no trabalho como algo que eu preciso que as pessoas estejam colocando o melhor talento delas a favor delas e da organização, isso não tem medida, é infinita essa medida, sabe? E você vai acabar vendo nos resultados financeiros que a empresa gera todo ano, todo quarto, enfim, depende de como ela mede, né? Sim. E aí você falou da importância da pessoa poder levantar a mão, né, e tal. Sim. Como construir... É possível construir uma rede de apoio dentro do trabalho? Porque a gente fala muito de rede de apoio pessoalmente, né? Com a família, com o terapeuta e tal. É possível construir isso dentro da empresa que eu trabalho? É e não é, né? Eu acho que vai depender muito de você e da pessoa, né? Assim, não tem... vai sempre acontecer. Eu já tive em ambientes que não aconteceu, né? Até por... lá nos Estados Unidos é diferente essa relação de trabalho, né, do que aqui, né? E não porque ninguém é mal com ninguém, não é por isso, é porque pensa, o ser humano é muito de dar match também na forma como a gente, né? Tem pessoas que não é que você desgosta, mas simplesmente não dá match, não vai ser a pessoa que você vai necessariamente se abrir sobre questões mais difíceis, enfim. Então, assim, o que eu gosto de falar para isso busca pessoas... Você não necessariamente vai precisar ser amigo de todo mundo ou ter essa rede de suporte de todo mundo. Assim, e tá tudo bem. E você não vai ser a rede de suporte também de todo mundo. Isso que é importante falar, né? Então, se você não tem no trabalho, não quer dizer que você não tem em casa também. A sua rede de suporte pode ser só em casa. Agora, é claro que se você tem uma pessoa ou algumas pessoas de maior confiança no trabalho, vai ser mais fácil
acontecer. Mas se a gente também vai com essa expectativa, a gente acaba colocando uma expectativa do outro que pode ser quebrada, a gente bota uma responsabilidade no outro, que muitas vezes não é justo, né? Então, um outro ponto é fazer isso de forma forçada acaba não gerando essa conexão, né? Um dos outros pilares lá do bem-estar que a gente mede no Flourishing Index é conexão social, porque nós somos seres sociais e a gente precisa dessa conexão social, né? Aí eu lembrei de um outro estudo aqui, que é um estudo mais longo de Harvard, né, que já acompanha pessoas há mais de 80 anos, né? Nossa. E esse tipo de estudo, que são os longitudinais, é como se você fizesse um filme, você tira um filme do grupo de estudo, né? Não uma foto daquele grupo, né? Então, você consegue avaliar a relação causal. Porque se é só uma foto, não necessariamente um ambiente fisicamente não é legal, não necessariamente aquilo adoece as pessoas. Pode ter uma correlação naquela foto, naquele momento, mas a longo prazo você não consegue medir correlação. E os melhores estudos é quando você consegue realmente medir correlação, e você faz isso através do filme, os estudos longitudinais. E aí esse estudo, ele avalia a qualidade de vida das pessoas. O que impacta a nossa qualidade de vida. E a qualidade das nossas relações é o que mais afeta a nossa qualidade de vida, né? Então, o quão importante é a gente gerar um ambiente onde as pessoas podem realmente ter relações saudáveis, né? Isso não quer dizer todo mundo ser melhor amigo. Isso, não é a profundidade, mas a qualidade mesmo, né? É isso. É ter uma relação genuína, que eu posso falar o que eu penso de forma respeitosa, claro, mas que eu posso falar o que eu penso, sabe? Eu posso te questionar. Mesmo você sendo minha líder, eu posso te perguntar, te questionar, né? Isso me lembra muito o exemplo da BlackBerry e do iPhone, né? Você sabe que esse foi um dos motivos pelo qual a BlackBerry deixou de existir, por falta dessa humildade do CEO na época, né? Porque a BlackBerry deu aquele boom lá atrás, e aí quando o time veio com a ideia de transformar o teclado em vidro, como hoje é o iPhone, ele falou, ninguém nunca vai querer escrever num teclado. E ele não aceitou aquela ideia, né? E aí aconteceu o que aconteceu com a BlackBerry, que hoje não está tão relevante no mercado. E aí é interessante porque o Steve Jobs, inicialmente, ele também não topou essa ideia. Porém, ele teve a humildade de rever as opiniões dele, e o time de 14 engenheiros dele convenceram eles, claro, com argumento. Não é fácil, não, eu acredito, vamos lá topar. Não, eles obviamente tiveram que argumentar, mostrar o projeto, por que fazia sentido, e ele teve a humildade de falar, beleza, vamos testar. Faz sentido o que vocês estão falando, eu não sei tudo. E aí aconteceu o que aconteceu, o iPhone é hoje o que é, a indústria do smartphone, na verdade, não só o iPhone, é o que é hoje, né? Então, você ter essa humildade de falar, eu não sei tudo. É a inteligência coletiva, a inteligência da sala. A pessoa mais inteligente da sala é a sala, né? Uma pessoa, né? Então, construir esse lugar onde você tem a humildade, se você é líder, hierarquicamente falando, é muito importante que você entenda isso, essa humildade, porque senão as pessoas, se você falar, não, gente, vocês podem me perguntar, vocês podem falar suas ideias, mas se você não dá esse exemplo de humildade, as pessoas nunca vão falar para você. Se você fala para as pessoas, quem nunca falou assim, não me traga problemas, só me traga a solução, você está limitando as pessoas a te trazerem problema. Claro. Aí você nunca vai saber. Então, você não está criando esse ambiente onde as pessoas podem levantar a mão. Porque se você falou, não me traz problema, eu não vou levantar a mão para te trazer o problema. Então, você tem que... É muito sobre a sua comunicação que vai gerar aquele ambiente ali. Aí, voltando no ROI, que você perguntou, como é que a gente mede? Não tem investimento em comunicação. Você pode dar treinamento em comunicação, tudo isso. Mas não tem um grande programa, assim, para fazer isso acontecer. Né? É muito de sensibilizar, e com certeza o treinamento vem de trazer essas habilidades, não só para a liderança, mas para todo mundo, para que esse ambiente saudável aconteça, né? E especialmente a confiança, né? Então, eu tenho confiança no meu líder, a ponto de, né, abrir meu coração, falar das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, sem medo. Acho que isso é muito importante. E aí você comentou também da humildade, e aí eu vejo que a vulnerabilidade do líder, né, ele se mostrar vulnerável, ele se abrir nesse sentido, também é um elo muito importante, né, Elô? Sim, com certeza. Assim,
Mas o que eu gosto, o que é importante, eu acho, deixar claro, é porque senão todo mundo acha que tem que ser extremamente vulnerável. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito aberta. Mas nem todo mundo é aberto assim, sabe? Eu falo abertamente dos meus erros, falo abertamente das minhas incapacidades. Pra mim tá tudo bem. Eu fiz muita terapia pra poder... Faço ainda, né? Mas é muito do meu jeito também, né? Agora, tem pessoas que não têm essa facilidade. Então, acho que é importante pontuar aqui que é vulnerável no que é confortável pra você. Sim. Pra você não ficar num lugar desconfortável também, porque aí não vai ser genuíno. As pessoas vão perceber que não é algo genuíno. Então, o mais importante é você ser genuíno. Então, tem pessoas que talvez você vai conseguir ser um pouco mais vulnerável, outras pessoas menos, mas você se colocar num lugar de que você não sabe tudo, pedir opinião de outras pessoas, já é uma vulnerabilidade, é uma humildade importante. Não quer dizer que você tem que contar tudo que aconteceu na sua vida, assim, mas é esse nível. Então, é você ficar muito confortável no seu nível de vulnerabilidade que é possível para você. Porque senão você começa a adoecer também. Eu lembro, pós-pandemia, saiu um artigo da Forbes falando que os líderes estavam entrando em burnout por terem que cuidar do bem-estar dos seus funcionários. Assim, não funciona. Ficou muito pesado. Muito pesado. Então, essa responsabilidade é compartilhada sempre, sabe? Então, você também não pode se colocar num lugar em que você vai adoecer, porque você está tentando fazer algo que é difícil para você também, né? É claro que se colocar no lugar de aprendizado é importante, né? O que eu posso entender, o que eu ainda preciso desenvolver, mas se colocar num lugar muito desconfortável pode acabar adoecendo você e isso acaba respingando no time também, enfim, no ambiente que você está, né? Não, super bem colocado, até porque eu acho que vai muito do estilo de cada um, da personalidade de cada um. Como você falou, eu também, eu sou uma pessoa super aberta e tal, mas às vezes você vê aquele outro líder que não tem esse perfil querendo fazer, né? E se sentindo na obrigação de fazer aquilo dessa forma, e isso ser muito ruim. Vai exaurir aquela pessoa. Aí volta pro burnout também, né? Então, é verdade. É ruim isso, né? Então, a gente poder conhecer os nossos limites, a gente conecta com agilidade emocional de novo, né? A gente precisa conhecer os nossos limites emocionais. Se a gente não conhece o que é importante pra gente, os nossos limites, é muito difícil navegar no contexto, né? Então, você se conhecer... Eu lembro que as aulas de liderança mais legais que eu fiz lá no mestrado era exatamente eu entender quem eu sou nesse mundo, o que é importante para mim. Quando eu entendo isso, eu lidero de uma maneira muito melhor, sabe? Eu contribuo para o ambiente, né? Eu não trago uma bagagem negativa para o ambiente. Não quer dizer que eu não vá fazer perguntas, boas perguntas e ser questionadora, mas eu trago uma energia muito mais de contribuição do que de atrapalhar aquele ambiente, de reclamar, de só ver problema, de uma coisa que a gente não progride junto, né? Então, é muito importante a gente se entender e não tentar se encaixar num modelo, né? Com certeza. Elô, já existe, agora olhando numa outra perspectiva, já existem estudos que deixam claro o que é mais nocivo, né? Quais são as práticas mais nocivas para a saúde mental? Sim. Acho que não só para a saúde mental, mas para as pessoas em geral, né? Eu vou citar aqui um dos estudos que eu mais gosto, assim, e qualquer pessoa pode botar no Google, Toxic Culture, MIT. Eles lançaram, foi um estudo que eles lançaram em 2022. E o que eles fizeram? Eles pesquisaram o Glassdoor, que é aquela plataforma de fazer avaliação das organizações. Usaram 1,4 milhões de comentários das pessoas, usando inteligência artificial para poder processar todos esses comentários. E aí eles chegaram na definição, através do que as pessoas falam, do que é uma cultura tóxica. Tá? Então, o que é? Eles chegaram em 5 dimensões. Vamos ver se eu vou lembrar todas aqui. Desrespeitosa, não ética, não inclusiva, cutthroat, que é você dar facada nas costas, e a quinta eu não estou me lembrando agora. Mas é algo nesse... Coisas que a gente pensa, qualquer ser humano acha tóxico, né? Você trabalhar com alguém assim, isso é extremamente tóxico, né? Então, apunhalar pelas costas é um clássico. Exatamente. Então, assim, eles identificaram o que era uma cultura tóxica e aí eles fizeram uma avaliação, depois cruzaram os dados, né, com o turnover das empresas. E eles viram que
esse combo de 5, essa cultura tóxica, ela é 10,4 vezes mais forte em prever turnover do que salários. Então, às vezes a gente, vamos dar o bônus, de novo, vamos dar... Tá vendo como volta para retorno do investimento? Assim, é difícil avaliar isso. Porque... Claro que tendo uma base financeira, o bem-estar financeiro é importante, mas quando você precisa definir, se já está estabelecido, você não quer uma pessoa que é tóxica perto de você, entendeu? Então, as pessoas saem por causa disso, não saem por causa do salário. Né? Então, é muito importante a gente entender que o que as pessoas querem é serem respeitadas. Todos nós queremos ser respeitados. Quando a gente é desrespeitado, a gente não fica bem, a gente adoece, né? Pensa que assim, o que a gente leva para terapia, né? A gente está sempre falando de relações, né? A gente não fala que a planilha do Excel que não deu certo. A gente fala de alguém, alguma relação que não está legal, seja em casa, seja no trabalho, seja entre amizades. A gente está sempre falando de relações. E todo isso da cultura tóxica, essas 5 dimensões aqui, é gerado por pessoas. Então, o que a gente precisa ter é um ambiente que as pessoas não estão fazendo, porque ninguém quer isso. Né? Ninguém gosta de ser tratado por uma pessoa tóxica. Né? Então, quando eu fazia também lá os estudos, as pesquisas lá nesses países que eu mencionei mais cedo, a parte física do ambiente estava ótima, estava excelente. Agora, lembrei, era assédio, a quinta. Tá. O assédio era seríssimo. Nossa. E isso adoecia as pessoas. Então, não adianta dar o salário, pagar o bônus, pagar o extra, dar o programa, se as pessoas estão sendo assediadas, desrespeitadas, não estão sendo incluídas nas decisões, nos projetos, porque é isso que é o ser humano. Por isso que é tão importante a gente entender como o ser humano funciona para desenhar soluções que alavancam o ser humano. Né? E não ser um extra, porque muitas das soluções que eu vejo no mundo corporativo é como se fosse um extra, é a copla. Né? Assim, não mexe na forma de a gente já trabalhar. O que a gente precisa mudar de mindset que eu vejo, a gente precisa mexer na forma que a gente trabalha. Porque se eu te ofereço um extra, você fala, mas não tenho tempo para isso. Né? Então, eu preciso mudar a forma do seu dia a dia, para você estar melhor e ser mais produtivo no final do dia, né? Quanta gente no nosso entorno a gente conhece que ganha super bem, tem uma posição excelente e, gente, está deixando o emprego, né? Sim, porque exatamente. Isso não segura mais talento, né? Não segura, não segura. E aí, falando de saúde, nas não saúde, né? Falando de doença, em muitas empresas a gente vê que os remédios mais receitados são os ansiolíticos e antidepressivos. Né? Então, a gente está colocando band-aids num problema super sério. Né? Então, se a gente realmente promove esse ambiente saudável, a gente vai ter pessoas performando melhor, com as suas melhores ideias, sua capacidade de resolver problemas. Em épocas de inteligência artificial, o que o ser humano mais precisa é ter uma boa capacidade de análise crítica e resolução de problema, né? Senão a gente vai ser levado pela inteligência artificial. Então, se você tem isso, esse ambiente onde as pessoas estão resolvendo problemas e estão trazendo suas ideias e estão bem, você tem o melhor dos mundos. Você não precisa de um programa extra, né? Sim. Com certeza. Agora, pensando nesse líder, como que ele pode detectar que o seu time ou pessoas do seu time estão sofrendo problemas de saúde mental? Quais são os alertas? Tá. Não começa só quando o problema já está acontecendo, né? Eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra falando sobre bem-estar nas organizações e aí, no final, uma pessoa veio e me falou assim, Elô, eu estou treinando todos os meus líderes a falar sobre depressão, doenças. Eu falei, perguntar para o time, eu falei, é muito delicado você fazer isso, né? Imagina, se você está passando por alguma questão de distúrbio mental, se você não tem alguma conexão com você não quer falar. Não. Né? Então, a gente precisa começar muito antes, em estabelecer uma conexão. Então, se você é um líder que não estabelece uma conexão, se você não conhece da pessoa que está trabalhando com você minimamente, no momento que ela tem um problema, ela não vai se sentir à vontade de expor, ela vai ficar com medo, posso ser mandada embora, porque eu não tô... Ela vai esconder mais tempo ainda, né? Então, detectar começa por você ter uma relação onde você não está só
perguntando sobre as metas, você não está perguntando só sobre nas dailies lá as tarefas, você está entendendo quem é aquele ser humano que está com você, né? Você está abrindo esse espaço para uma conversa para além das tarefas também, né? E, de novo, cabe muito do estilo de cada líder, como cada um faz isso, mas se você estabelece uma conexão humana, como é que a gente faz amizades, né? Como é que a gente a gente sabe fazer isso, a gente é ser humano, então se você leva isso para o trabalho, uma forma de trazer leveza nas suas relações, você vai ter um olhar também para perceber, tem algo que não está bem aqui, né? Então, você tem que construir essa relação. Você percebe num amigo quando ele não está bem, né? Então, você precisa treinar o seu olhar ao conhecer a pessoa. Aí você vai começar a perceber. E aí você vai ter o mínimo de intimidade para poder perguntar, está acontecendo alguma coisa? E você ficar à vontade de falar, tá. Você quer conversar comigo? Quer conversar com outra pessoa? A pessoa também tem o direito de não querer conversar com você, né? Porque a gente não sabe o que pode estar acontecendo, né? Daí, nessa hora, de repente, usar o RH, né? Sim, Alguém que não... Ou até oferecer. Você tem uma rede de suporte? Sim. Ou você precisa ir para casa? Você precisa diminuir um pouco a carga de trabalho? Um projeto que eu preciso remanejar? Você, enquanto líder, não necessariamente você vai poder resolver aquele problema, mas você pode reduzir, trabalhar em outras coisas relacionadas ao trabalho. Você quer trabalhar, se você está no presencial, você prefere ficar uns dias de casa? Vai ser melhor para você? Assim, deixar a pessoa falar para você o que ela precisa de você e não a gente assumir que a gente sabe o que ela precisa, sabe? Então, claramente, dizer quais são os recursos que a empresa tem, deixar bem claro para ela, mas deixar esse espaço para ela poder te falar o que ela quer. Só que se você não tiver construído essa relação antes, ela não vai te falar, sabe? Você sabe que eu estava lembrando quando eu tive minha primeira crise de pânico e comecei a tratar, nunca tive problema de falar sobre isso. Mas eu comecei a ver como as pessoas sentem realmente envergonhadas ou com receio. Muita gente não gosta de falar, muita gente não quer falar que toma remédio, ou nem quer tomar remédio porque acha que aquilo é um sinal de derrota, não sei. Mas isso é muito real. É isso. Então, e a gente nunca sabe quem que reage de cada jeito. Não tem como saber. A gente não tem bola de cristal e está tudo bem. A gente também não tem, de novo, obrigação de saber. Eu acho que nesse momento realmente se colocar disponível. Se for comigo que você tem segurança de falar, vamos conversar. E aí o mais importante é como é que você vai reagir sobre aquilo. Né? Se você não estiver preparado para reagir, se for algo muito difícil e você não estiver preparado, não abra essa conversa. Sabe? Porque pode ser pior. Você pode acabar falando coisas que vão piorar a situação da pessoa. Você não pode estar precisando realmente de um profissional da saúde e a gente não é preparado para isso, sabe? Então, não abra esse caminho, esse espaço, se você não está preparado para escutar também, sabe? Coloque-se à disposição para o que você pode ajudar em relação ao trabalho e os caminhos que um profissional da saúde pode ajudar também, né? Isso. Aí a minha pergunta seria no olhar do colaborador, né? Se eu estou com algum problema, como que eu abordo isso? Então, você já trouxe. Às vezes, eu não preciso ter a obrigação de falar com o meu gestor, mas eu posso, de repente, procurar algum par, algum colega. Sim. Então, esse é um caminho super viável também. Sim. E isso me aconteceu, na verdade. Numa das organizações que eu passei por uns momentos difíceis, e eu lembro que eu não estava à vontade de falar, na época, com a minha gestora, e não porque eu não tinha nenhum problema com ela, não tinha nenhum problema. Mas é uma questão de novo, de match, de relação, sabe? E eu tinha essa relação com uma outra par minha. E aí me ajudou muito na época, porque ela também me ajudou a ampliar a minha visão também do que eu não estava vendo, sabe? Então, é você também entender onde você fica confortável, que não vai ser com todo mundo também. E, de novo, tá tudo bem. E, às vezes, não vai ser ninguém no trabalho que você vai ficar confortável de falar. Vai ser alguém em casa, vai ser um amigo, ou é um profissional da saúde. Exato. Então, é você saber que você tem... São várias figuras que a gente tem, são vários recursos, não é só uma pessoa, sabe? Não é só o profissional, ou só o chefe, ou só o amigo. São várias pessoas. E aí cabe a você identificar o que funciona melhor para você e você também ir atrás da pessoa que você se sente mais à vontade, né? Ótimo, é isso aí. Elô, tem um assunto que eu queria muito trazer para a mesa para ouvir tua opinião, que é
a questão de millennials e geração Z terem uma propensão ou realmente sofrerem mais com relação à saúde mental por, enfim, diversas questões. Isso é real? Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que não é que eles sofram mais. Eu não tenho os dados aqui para mostrar, mas eu acho que hoje a gente fala mais sobre isso. Eu lembro quando, pré-pandemia, quando eu trouxe essa minha professora lá de Harvard para falar aqui no Brasil sobre esse outro olhar para a saúde mental, aqui em São Paulo, foram mais de 100 empresas para ouvir, para esse olhar do bem-estar, olhar de saúde no trabalho. E, assim, as pessoas adoraram, mas flopou totalmente. Que não estavam preparadas para falar sobre saúde desse olhar, saúde mental. A gente não podia falar de saúde mental, né? A gente não podia falar do CID-F, que é o CID da saúde, quando você tem algum distúrbio relacionado à sua saúde mental, é o que os médicos colocam, não só no trabalho, mas em qualquer lugar, né? Não podia se falar sobre isso. É o que você falou, as pessoas tinham vergonha. Você falar que tem depressão, as pessoas tinham vergonha. Você falar que tem ansiedade, pânico, tinha vergonha. Então, era um assunto que era tabu, ainda mais dentro das organizações. Hoje, pós-pandemia, naturalizou falar sobre isso, a gente precisou falar sobre esse assunto. Então, o que eu vejo é que hoje é mais fácil para essa geração, porque já passou por isso mais novo, falar sobre as suas questões mentais, admitir. Não está legal para mim, ou eu tenho essa doença, eu tenho ansiedade. Eu vejo muito mais gente mais nova ficando à vontade de falar do que pessoas de gerações anteriores. Então, não necessariamente é um problema que não existia, mas não era falado sobre isso, né? Então, é difícil a gente medir esses números quando a gente não podia... Ninguém falava. Se o médico perguntasse para você se tem alguma coisa, não tem nada. Se no trabalho perguntasse para você, você não tem nada. Então, hoje as pessoas falam que tem. E está tudo bem falar. Então, eu acho que a gente vai começar a ver a partir de agora esses números, né? Pessoas ficando cada vez mais à vontade de assumirem que tem alguma questão relacionada a algum distúrbio mental e vou tratar e está tudo bem. Assim, você não está dispensada da sociedade porque você tem alguma questão assim, né? Então, acho que é a gente trazer para esse olhar, sabe? De não é uma geração contra a outra também. Todas as gerações têm muito valor, têm olhares diferentes. A inclusão é sobre isso, né? A gente trazer esses olhares, essas perspectivas diferentes. Porque tem coisas da geração X que eram limitantes. Tem coisas da geração Millennial, Z, X, enfim, Z... que também são limitantes. Então, de novo, volta para aquele... A sala é a pessoa mais inteligente da sala, né? Então, quando a gente traz todas as perspectivas juntos, a gente consegue ter uma visão mais completa do todo, uma visão mais sistêmica, sabe? Então, não é sobre um tá certo, o outro tá errado. A gente fica muito limitado se a gente tem esse olhar, sabe? Mas você não acha que tem um pouco também das gerações mais novas não saberem lidar muito bem com frustrações, sabe? Isso sim. Eu adoro falar isso, sim, com certeza. E aí tem aquele livro agora, Anxious Generation, que eu tô doida para ler, que eu ainda não li. E eu vejo que é uma das coisas que contribuiu muito para essa incapacidade de lidar com frustrações. O smartphone. Pensa, essa geração não precisa ficar numa fila do banco. Não precisa ficar com fome porque tem que esperar até ir num restaurante. Você chama o aplicativo e está na sua casa. Tudo você resolve com a felicidade imediata. Então, se você não passa, volta para treinar o músculo. Eu, pelo menos na minha geração, fui treinada para lidar com essas frustrações, mini frustrações diárias, sabe? São várias, você vai sendo treinado dia a dia. Não adianta a gente esperar que as pessoas não vão ser treinadas para isso e na hora de uma grande frustração saber lidar com isso, né? Eu costumo dizer que é igual a maratona, né? Eu sou maratonista, então, para eu ter um bom desempenho ou conseguir correr uma prova de maratona, eu preciso fazer vários treinos ao longo de pelo menos 4 meses para também. Vai ter dia que o treino não vai ser nada bom, vai ter dia que o treino vai ser maravilhoso, vai ter dia que eu não estou afim de treinar, vai ter dia que eu estou super afim de treinar e eu vou lidando com essas pequenas frustrações ao longo do dia, porque aí no dia da prova, ao longo dos meses, no dia da prova, eu vou passar por um turbilhão de emoções e sensações e eu vou estar preparada para lidar com isso, porque eu lidei com isso ao longo de todo o treinamento. Então, pensa,
se essa geração não está sendo treinada nessas pequenas coisas para lidar com frustração, né, a gente não existe mais frustração. Assim, tudo se resolve com você está entediado, você pega o celular para jogar um joguinho ou para zapear na internet, né? Então eles não foram treinados para lidar com essa frustração. Então, isso, para mim, é o mais perigoso, porque aí chega num ambiente de trabalho, você fala, olha, esse projeto não vai dar para fazer da forma como você gostaria, aí sim, a pessoa não sabe lidar bem com essa frustração. Eu acho que aí que é desafiador em termos de geracional, entendeu? Mas muito por causa dessa falta de treino, realmente, né? Com certeza. Gente, que papo gostoso, assim, eu vou assistir, rever esse podcast umas 5 vezes, tá? Porque tem muito conteúdo bom nesse papo nosso. Mas para a gente terminar, assim, aproveitando também do teu expertise acadêmico, existem hoje muitos cursos, né, para a gente melhorar, nós líderes, para a gente se capacitar, né? Sim. Então, eu queria que você trouxesse algumas dicas aí para a gente fechar a nossa conversa. Bom, eu acho que com certeza a gente se treinar em skills eu chamo das human skills, né? Que a gente nasceu com elas, só que a gente foi esquecendo ao longo do tempo. A gente foi sendo moldado pelo ambiente, a gente foi deixando, né? Então, a nossa curiosidade muitas vezes foi sendo deixada de lado pela execução, né? A gente tem que executar, e a gente deixou de ser curioso, de fazer boas perguntas, né? Hoje em dia a gente é levado a fazer muito poucas perguntas, né? Ainda mais, de novo, voltando com a inteligência artificial, se a gente não souber fazer boas perguntas, as decisões não vão ser boas, né? Então, treinar esse olhar das boas perguntas, né? A gente treinar esse músculo das boas perguntas. Com cursos também, existem cursos para isso, né? De tomada de decisão, que você vai treinar isso, de negociação, de comunicação, de visão sistêmica. Porque, de novo, se você não olha o todo, se você não tem essa capacidade de análise crítica o tempo inteiro, você não vai tomar as melhores decisões para você também, né? Então, e todas essas são capacidades humanas, né? São os humans. Eu não gosto de chamar de soft skills, né? Até quando esse termo surgiu, o grupo de psicólogos que inicialmente denominou isso, eles logo, 1 ano depois, eles sugeriram não usar esse termo, mas esse termo ficou com a gente e a gente usa até hoje, porque a gente acaba dizendo que ele é menos importante do que os hard skills, né? Os hard skills, eles foram, quando o estudo que gerou esses termos, era estudando o exército americano, que usavam armas e tanques e tal. Então, os skills para lidar com as armas eram os hard skills. Todos os outros skills de negociação, de time, eram soft skills. Só que o que eles viram que para trazer essas pessoas salvas para casa, era muito mais importante saber lidar com os soft skills, os human skills, do que lidar com uma arma e com um tanque, né, para a sobrevivência deles. Enfim, então eu gosto de falar dos nossos human skills porque a gente nasceu com eles. Só que em algum momento a gente esqueceu deles ou o meio nos moldou para deixar eles de lado. Então, a gente retomar esses skills, para mim, é o mais importante para a gente não só estar bem mentalmente, mas socialmente e cognitivamente. Para a gente ter orgulho daquilo que a gente faz no nosso trabalho, porque isso vai deixar a gente bem também, né? Então, é isso. Excelente. Gente, esse papo foi fantástico. Posso te fazer um desafio aqui, Elo? Pode. A gente está convidando aqui os nossos speakers para responder caixinhas de perguntas. Então, se o pessoal tiver dúvidas, quiser saber mais, posso te mandar caixinhas de pergunta pelo Instagram? Legal. Pode, então, entra lá no Somos TPM, começa a seguir nossa página e se você quiser saber mais, conversar mais com a Elo, ela vai responder caixinhas de perguntas aqui pra gente, tá? Pra gente prolongar um pouco mais aí o nosso papo. Quero te agradecer muito, Elo, por estar aqui com a gente, por compartilhar tanto conhecimento. A casa está aberta, tá? Sempre que você quiser voltar, você vai ser muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a você que estava com a gente. Se você quiser se despedir também do pessoal.
Fica à vontade. Agradeço muito, Pri, agradeço o convite. Como você percebeu, eu adoro conversar sobre esse tema. Para mim é muito gostoso compartilhar aqui todo esse conhecimento que eu, pessoalmente, gosto muito eu continuo me aprofundando diariamente, assim. Então, é muito legal ouvir, trazer e a gente chegar a lugares melhores, assim, juntos. Então, obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar. Imagina, foi um prazer e uma honra. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.